A força e a energia do mar é indescritível. Nós temos, ao longo de várias épocas da humanidade, relatos fortíssimos da influência desse organismo vivo que nós temos no nosso planeta. E hoje eu quero descrever uma experiência muito forte e também passar para quem está assistindo essa técnica que me foi passada através de um contato espiritual. E se você muitas vezes sentiu que precisa de um vigor maior em relação à sua vida, em relação a algumas atitudes, esse tipo de conexão vai ser muito válida, porque ela vai estabelecer justamente isso no ponto certo. Então, fica comigo até o final, porque hoje eu vou criar algumas relações interessantes dentro de uma espiritualidade, dentro dos conhecimentos que são passados aqui, para que você também tenha uma ampla conexão. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo desse canal. Eu sou Farrell Molina e estou aqui para falar sobre uma experiência muito interessante. Depois de muitos anos numa caminhada espiritualista, nós ainda temos surpresas agradáveis que chegam dia após dia. E um tempo atrás, alguns anos atrás, não muito tempo, eu estava dentro de um momento que era necessário tomar algumas atitudes, ter algumas ações, e nós recebemos presentes da espiritualidade de vez em quando, né? Quando estamos também sintonizados dentro de uma causa. Eu lembro que era uma época que eu estava precisando também ter uma virada de chave em algumas coisas, e eu estava em conexão espiritual naquele dia, e acabei entrando em contato com uma energia de caboclos, de indígenas, né? E esse caboclo que me acompanha era o seu Pena Branca. Ele estava sempre em trabalhos espirituais, né? Dentro de um universalismo, outros guias também se apresentavam, né? Só que nesse dia ele falou o seguinte: olha, vai ter uma nova presença dentro dessa linha, que atua dentro de uma linha diferenciada e que você estava sendo preparado para conseguir lidar com essa energia. E aí, na hora, já veio o caboclo sete ondas, né? A energia dele. E o que foi interessante é que eu comecei a sentir essa energia, algumas práticas foram propostas, e eu vou estar passando aqui para você, e algumas relações interessantes, ligando também a cabala, ligando os chakras, ligando os elementos da natureza, começaram a ter relações, começaram a ter correspondências, e é super interessante que você entenda essas correspondências hoje para que você aplique o exercício que eu vou propor aqui. Então, quando veio essa presença, eu senti um vigor, uma força, um preparo que eu digo assim nossa, essa energia me faz ter um sentimento de preparo para aquilo que eu preciso realmente enfrentar. E isso foi muito interessante, porque houve mais contatos e algumas vezes, por conta da energia ser uma energia do mar, né? E particularmente eu não morar perto do mar e outras pessoas que queiram também se conectar com essa energia possam não morar, ele acabou me passando algumas práticas interessantes para que pudessem ser agregadas e entrar em sintonia com a energia dele, do seu caboclo sete ondas. A imagem aproximada que eu vou colocar aqui é como ele se apresenta, né? Um nativo proveniente ali da América Central, né? E ele tem mais ou menos essa aparência no meu contato com ele. É um espírito muito firme, muito direto, muito vigoroso, né? E ele tem a influência de três forças relacionadas a três orixás que regem o trabalho dele. Você pode ver que ele tem no cocar, ali na representação, três cores variáveis aí, que é o branco, o azul claro e o azul escuro, que foi o que me foi passado da influência das energias que estavam com ele, que era Oxalá,
que era Ogum mais ligado à linha do mar, né? Beira-mar, e a influência de Iemanjá. Obviamente, nós estávamos falando sobre a energia do mar, mas o que é muito interessante é que nós temos forças que se relacionam com a energia do mar desde que o mundo é mundo. E por que, que a energia é tão primordial e eu senti tanto vigor no trabalho dele? O mar é como se fosse um inconsciente coletivo vivo, né? Nós temos o elemento água, mas ao mesmo tempo nós temos a capacidade de limpeza, de solução, renascimento, profundidade emocional. E aí, quando nós entramos com uma série de questões que são relacionadas a ritualísticas, a cerimônias, nós vamos entender que esse conceito de inconsciente coletivo tem uma ligação também com os aspectos que nós estamos falando que ligam uma espiritualidade. Não é só algo místico, mas você também tem essa questão do inconsciente coletivo ligando as forças da natureza, os elementos, né? E nesse sentido, o que esse caboclo chegou e me passou? Que a água ela não cria, ela transforma. Olha que coisa maravilhosa, né? É geração, mas ela transforma, ela traz à vida, vamos dizer assim, algo que estava somente no plano espiritual, mas ela também pode transformar aquilo que está no plano material. Tudo que entra nela volta diferente. E nós temos algumas divindades, né, algumas conexões que são bem interessantes. Aqui no Brasil, a gente se conecta muitas vezes através de Iemanjá, as pessoas falam Nossa Senhora do Mar, dos navegadores, né? Existem os elementais, as ondinas e muitos seres que são ligados a essa força do mar. E aí Iemanjá traz um sistema de acolhimento, de maternidade, né, de geração, é um trono. Já quando nós falamos numa força do mar relacionada a Poseidon, por exemplo, já é um poder instintivo, já é um domínio, já é uma autoridade diferente que também está relacionada a essa energia. Paralelamente a isso, nós temos outras forças que trabalham com as águas, né? Águas doces e tudo mais, que podem ter intersecções. Agora, o que esse caboclo me disse foi o seguinte: quando você acessa a energia que está ali, qual é a força que você está entrando em sintonia? É super importante visualizar isso. E aí ele me mostrou um caminho muito interessante dentro de um trabalho que ele realiza e como isso é ativado no ser humano. Porque muitas vezes a pessoa fala, tomei um banho de mar e melhorei, mas ela estava com algo também sintonizado para que essa melhora fosse efetiva. Então, existia um padrão mental ali, junto ao espiritual, que levava ela a um nível maior. E as pessoas realizam as mais diversas ritualísticas com um copo d'água, com a energia do sol, com a energia da lua, com a energia das palavras, né? E aí obtém resultados. É aquela coisa, o mar é um universo paralelo e muitos espíritos se valem dessa energia para estruturar um plano de ação. Então, é uma força oculta, um portal, podemos dizer, né? E isso também tem uma visão cabalística envolvida, né? Quando nós falamos sobre o mar, nós estamos também tendo uma ligação cabalística, um caminho. Também existe um caminho que pode se ligar a plantas, a cristais, dentro de uma conexão interessante. Mas vamos lá, vamos entender essa conexão que foi proposta aqui como um movimento, como uma conexão de movimentação, para que você entenda isso também na sua realidade. Então, eu vou colocar aqui a árvore da vida, que eu sempre coloco em várias apresentações, de uma forma bem simples, só com os nomes aqui, do topo até a base. E o interessante da movimentação que a energia das águas podem realizar é que existe uma relação com a árvore da vida. Quando nós vamos binar
como você pode ver lá em cima, está localizada ao teu canto esquerdo do vídeo, você vai observar uma esfera ligada à árvore da vida. Mas o que tem a relação dela? Ela vem como água primordial. Seria aquela água dentro de uma matriz da criação. É como se fosse o útero cósmico, aquela questão também tem uma relação com a Mãe Divina. Então, ali a água, ela contém tudo que pode existir. E é esse movimento que eu fui vendo no trabalho do caboclo. Dentro desse universalismo, as conexões entre os chakras, a árvore da vida, as plantas, os elementos, que torna um trabalho agradável e todas as correspondências, né? Então, isso é um potencial puro. É um molde invisível que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E aí, essa movimentação, ela percorria um caminho. E ela foi chegando em Hesed, que também está aqui, né, demonstrada na figura, que trazia a água como um princípio de ação, de expansão, de generosidade, de amor, de abundância. Aquilo que estava contido, ele começa a se espalhar. Então, era uma meditação em relação a vários pontos. A energia sai da origem e se distribui. E aí ela vai chegando em Yesod, a água como canal. Então, muitas pessoas podem negligenciar esse ponto. Yesod está acima de Malhut. É quase aí a última esfera. Mas por que é interessante a gente entender esse caminho? Porque os pontos que nós negligenciamos na vida estão ligados especificamente em relação às emoções, ao inconsciente e à ligação entre os planos. Então, a água entra como um poderoso conector, espelho, sensibilidade, transformação, interface espiritual, para então a gente ter a água manifestada em Malhut, nessa última esfera que você está vendo na base. Que aí virou matéria, que vem os rios, que vem os oceanos, que vem o corpo humano, que vem os fluidos. Então, tudo que era dentro de um aspecto energético vira tangível, né? E aí nós temos a canalização, a movimentação, a estrutura. E esse caboclo trazia uma energia muito forte em relação a essa questão de manifestação. É como se ele me dissesse o seguinte, olha, realiza. Coloca o seu vigor para fora. E muitas vezes você que está aí, você pode estar com uma falta de vigor em alguma atividade que você precisa ter. E talvez seja o momento de você sacudir e se conectar com essa energia, mesmo não estando perto do mar. Mas, de uma forma potente, você pode ter um exercício que ele me passou, que é ativado pelo chakra frontal e que pode trazer essa conexão de uma forma mais aprofundada. Eu vou passar para você poder estar realizando. Mas, primeiro a gente precisa entender que a água ela não é só simbólica, ela é fundamental, principalmente nesse quesito que a gente está falando da água do mar, movimentação, é um canal energético, ele é um amplificador emocional e ela é uma matriz programável. Então, em todas as classes espirituais, todas as pontes para o Criador, existe uma conexão com a água. Em todas as ritualísticas, você vai ter uma conexão com a água, e em muitos povos você vai ter essa conexão através do mar. E aí você entende que a água é um fluxo que envolve o aspecto cabalístico, né? Você pode sintonizar com plantas junto à energia do mar, para ter uma transformação, algo poderoso. Esse cristal que foi plasmado na prática que ele me passou, é como se você tivesse uma forma fixa para você ter uma concentração. E aí, essa energia do caboclo, ela torna tudo isso consciente, porque os caboclos, eles são pé no chão. Eles são firmes, eles são diretos, né? Eles trazem um direcionamento e um vigor para que você possa seguir um caminho. Então, a água conecta, a planta vem numa energia de transformação, o cristal, ele vai fixar a sua atenção para que você possa ter ali a sua conexão,
mas é a tua consciência que decide o resultado. Então, vamos trabalhar aí como se a água não fosse simplesmente um elemento, mas um caminho de conexão que permite que essa energia percorra e organize uma realidade. Quando a gente fala sobre esse tipo de conexão, muitas pessoas têm dificuldade, falam assim, não estou no mar, e também eu tenho uma linha de atuação que eu não conheço, os caboclos, tal, mas assim, basicamente os mentores espirituais, eles sintonizam com causas, eles sintonizam com momentos, com pessoas que precisam de algo, mas que elas buscam. Então esse caboclo, ele me ensinou um poderoso exercício, ele falou, se você não estiver no mar, você pode entrar em um momento de conexão, visualizar que você está frente a frente ao mar, feche os seus olhos e visualize na sua tela mental um enorme oceano com a energia que você predispõe quando você pensa sobre o mar. Do seu chakra frontal, visualize que tem um cristal que vai do cristalino até o azul da cor do mar. E dele você visualiza que pulsa a vibração. 7 ondas. 7 ondas. 7 ondas. Essa é uma poderosa conexão com essa linha de atuação. Para que, no momento de dificuldade, no momento que você possa estar realmente sentindo que o vigor está baixando, você se conecte. E ele ainda me falou o seguinte, sinta o aroma do alecrim. Se você tiver a possibilidade, antes de fazer essa prática, sentir o aroma do alecrim, da própria planta, mas se você tiver um raminho, sentir o aroma, porque essa planta ela também entra num contexto de melhorar as capacidades, né, intelectuais e a sintonia energética para que muitas ideias fluam. Ela também é muito utilizada para banhos energéticos, para que você tenha um energizante, né? Tanto que sempre que eu falo sobre o alecrim, eu falo, ó, é um banho para você macerar, para você entrar em conexão, falar palavras positivas, mas é legal para você iniciar o seu dia. Você tomar aquele banho, coar ele e tal, jogar ele ou da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, tem gente que tem certas tradições que não permitem também, e seguir um dia com a possibilidade de abertura de portas, de boas ideias, de um fluxo constante. Então, esse combo, ele é um combo muito válido para que você possa se conectar com essa linha, receber mais vigor, entender a força do mar, entender a relação cabalística, muitas vezes, que você pode colocar numa meditação e começar a realizar esse ritual simples, mas poderoso. Existem outras correspondências muito grandes em relação a esse tema. Mas, quando você concentra a tua energia no frontal, visualiza um cristal que varia do cristalino ao azul, em uma dessas cores que você está vendo aqui no cocar da representação dos seus 7 ondas, você cria um campo, você começa a jogar uma informação, você começa a se conectar com a energia do mar, você agregou ali uma egrégora, né? Você está dentro de uma egrégora, de uma sintonia, e você pode meditar durante uns 10, 15 minutos, dentro de um propósito, o qual você considere louvável, dentro da sua realidade, da esfera de trabalho que você está atuando, né? Lembrando que é uma prática individual, é uma prática de meditação para que você tenha a sua individualidade. Não adianta você sempre conectar e projetar isso para um terceiro, se o terceiro não está realmente interessado nisso. Eu sempre friso isso nos conteúdos do canal, seja em relação aos conteúdos que são de mantralizações, de salmos, de relações com os arquétipos do tarô, com a cabala, e todo esse pacote que a gente trabalha aqui. Por quê? Porque aí você começa a ter uma liberdade de ação e você pode convidar pessoas para realizar isso com você. Então, fica muito mais efetivo. Então, faz isso por 15 minutos, sintoniza com essa energia de vigor, coloque dentro da sua mente tudo aquilo que você quer ter uma energia a mais para poder lidar, um novo projeto,
uma situação que você considera que possa estar amornada em relação a alguma iniciativa, a energia desse caboclo, dessa linha, e principalmente desse ser que eu tenho a grande satisfação de ter por perto, muitas vezes, faz com que as coisas saiam da poeira e tomem uma ação. Mas isso depende do seu estado também vibracional, a relação que você faz com isso e o entendimento que você tem com relação a tudo isso que eu expliquei. Então, de uma forma simples, dá para começar dessa maneira. Existem outras diversas formas, né? Eu tenho meus alunos do Clube de Ouro, onde lá eu coloco as correspondências específicas, até relações angiológicas, a relação de salmos específicos junto com relações arquetípicas, com o tarô, com as vibrações corretas, a magia divina, a magia solar. Os meus alunos têm um acesso a tudo isso mês a mês, num acompanhamento muito interessante. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um WhatsApp para você entrar em contato com a nossa equipe e ver se ainda há disponível uma vaga para que você entre no Clube de Ouro. E aí você vai ter um estudo comigo diretamente, num outro grupo fechado, com aulas fechadas, com toda uma organização. A princípio, então, em momentos de dificuldade, em momentos que você sentir que as coisas estão precisando desse upgrade, esse exercício maravilhoso me foi passado e eu estou compartilhando com você que acompanha aqui. Lembre-se de deixar o teu like, de se inscrever, de colocar os seus comentários positivos aqui, né? E de encaminhar esse vídeo para muitas pessoas. E caso haja um interesse em entrar no Clube de Ouro, veja aqui no primeiro comentário fixado e na descrição que você vai ter as informações corretas para que você possa ser meu aluno nessa trajetória. O que eu recomendo também é que você assista os outros vídeos aqui da playlist Farrell Molina, porque tem diversos assuntos dentro de variáveis interessantes dentro desse universalismo para que você possa aplicar na sua trajetória e ir somando, né, com outros conteúdos diversos. O grande objetivo é que a gente tenha algo que some, que multiplique, né, para que você possa também aplicar na sua trajetória. Então é isso, espero que essa conexão tenha sido salutar, que você possa aproveitar de uma maneira interessante na sua trajetória. Escreva aqui nos comentários o que você sentiu ao conhecer, ao entender um pouco mais sobre essa egrégora. Um grande abraço e eu te vejo com certeza aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!